Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E, como sempre, eu falo que a área da saúde está cada vez mais multidisciplinar. Dentro dos hospitais hoje tem todos os profissionais da área da saúde, né? Então, antes era o médico, a enfermeira, o técnico, o farmacêutico. Hoje não, hoje já tem o nutricionista, já tem o físico, já tem o dentista, entre todos que estão dentro. Porém, isso também está acontecendo fora. Ou seja, as clínicas hoje estão se tornando cada vez mais multidisciplinares. E é bom isso, até mesmo pela questão de que aquele paciente sempre precisa de alguém que, para dar um complemento, o profissional que está ali, se ele está sozinho, ele vai indicar para alguém. Porém, uma clínica mais multidisciplinar, com aquela equipe que está ali, se conhece e que estão fazendo um plano de tratamento em conjunto, isso melhora cada vez mais o quadro de saúde dessa pessoa. E ela também, ela vai ficar amparada por profissionais de uma área que está ali dentro de uma clínica. Assim, hoje eu trago alguém que ora estava em São Gabriel, pelas Forças Armadas, ora estava em Porto Alegre, atendendo lá, ora estava aqui em Santa Maria, até que ele se mudou para Santa Maria. Eu digo, agora sim, agora tu vai participar do programa Fala Doctor, que vai falar sobre a medicina na construção de um físico saudável. Doutor Bruno Quevedo, seja bem-vindo ao programa Fala Doctor, até que enfim. Muito obrigado pela consulta. Então, falando a respeito disso, desmistificando, entrando nessa área com conhecimento, somando com outros conhecimentos de colegas da área da saúde. Então, isso vem muito a ajudar e somar no nosso programa Fala Doctor. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Primeiramente ao meu colega e amigo Douglas, né? Que numa conversa entre consulta, porque também é o meu dentista, aí a gente acabou descobrindo que tinha esse tema em comum e um tema necessário para trazer para a população. Acredito que não se conheça tanto sobre essa área da medicina e esse conceito interdisciplinar na parte não só de tratamento de doenças, mas na promoção da saúde. Então é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, desmistificar algumas coisas e esclarecer alguns pontos que eu acho bem necessário. Então vamos lá. Então, como que começou o teu interesse em cima dessa área? Então é uma história bem pessoal, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sou natural de Santa Maria e fui morar em Porto Alegre. E aí, morando fora, eu, guri de apartamento, durante 18 anos, nunca cozinhei, nunca fiz um ovo. Cheguei e me alimentei 6 meses muito mal, comia comida congelada, né? Almoçava quando podia em restaurante perto, que é uma comida que muitas vezes não é tão saudável. E nesses 6 meses eu senti muito prejuízo físico, né? Emagrecimento, questão de humor alterado, e senti necessidade de buscar conhecimento em relação a isso, né? Busquei conhecimento, li bastante sobre e descobri o exercício físico e alimentação. Entrando nessas duas variáveis, a minha qualidade de vida mudou completamente. Ali eu percebi que manipulando essas variáveis a gente consegue ter uma melhor qualidade de vida e principalmente estética. E quando a gente tem essas duas coisas, a gente tem uma melhora de humor, uma melhora de rendimento, não só de rendimento físico, mas de rendimento mental também. A gente sabe que o estudante de medicina hoje tem que estudar muito, né? A gente tem muita aula, tem que às vezes, por maioria das vezes, dormir pouco, e isso melhorou muito minha qualidade quando eu integrei essas duas variáveis junto, né? Que não era só a questão do esforço mental, mas colocando esse período de condicionamento físico e de saúde também. Ou seja, partiu de ti para depois tu escolher essa... Exatamente, foi uma experiência pessoal e quando eu percebi o poder de mudança que isso podia ter na vida de uma pessoa, eu decidi me aprofundar mais e descobrir, porque eu aprendi como fazer. Agora, o que acontece por trás dessas variáveis? Qual é a parte fisiológica, a parte bioquímica? O que acontece dentro do físico quando a gente manipula essas variáveis e o paciente recebe essa melhora? Então, isso nós queremos saber. Vamos lá, então. Então, um atendimento médico focado nessa promoção da saúde, ele vai partir basicamente de 3 esferas, né? A primeira esfera é conversar com o paciente e descobrir o objetivo do paciente. Esse paciente quer melhor de qualidade de vida, mas em que sentido? Ele quer perder peso? Ele quer ganhar mais massa muscular? Ele quer melhorar o físico para ter mais confiança? A gente conversa com o paciente e a partir disso a gente monta uma análise dele inteiramente. Não só de exame físico, mas de prescrição de exames laboratoriais também. Pode ser exame de imagem, pode ser um exame de sangue, e ele vai constatar alguma alteração que esse paciente possa vir a ter ou não. Então, por exemplo, uma avitaminose, né? Uma falta de vitamina D, por exemplo, falta de vitamina B12, um distúrbio hormonal, por exemplo, uma deficiência de hormônio tireoidiano, uma deficiência de hormônio sexual masculino, e quando a gente constata essas deficiências, a gente parte para o tratamento. O tratamento pode ser suplementar, pode ser medicamentoso e pode ser com exercício físico, por exemplo, como correção de perfil lipídico,
muitas vezes a gente não entra com medicamento para corrigir, a gente entra com o exercício físico como carro-chefe. Aí que está a necessidade do médico saber prescrever tanto o exercício físico, quanto o medicamento, quanto os fatores nutricionais do paciente. Porque o primeiro tratamento muitas vezes não é o remédio. O primeiro tratamento às vezes é mudar os hábitos alimentares, é integrar, por exemplo, 1 hora de caminhada por dia. Muitas vezes isso resolve o problema do paciente e ele não precisa ficar dependente de uma medicação para o resto da vida. Então, manipulando essas 3 variáveis principais é que a gente vai conseguir fazer com que o paciente chegue no objetivo e promova a saúde dele. Muito bom mesmo. Então, quer dizer que dessa forma tu vai dar para o paciente um equilíbrio, né? Também não entra só a parte do exercício físico, como também uma parte suplementar de alimentos ou outro tipo de situação, mas o que vem detido de formação médica junto com os colegas que estão junto contigo. Exatamente. A gente tem essa necessidade cada vez maior do médico se aprofundar nessa área, porque hoje a cadeira da medicina tem 6 anos e é muito restrito questão de tempo, né? O médico tem que ter um amplo conhecimento de várias áreas. Por exemplo, a gente aprende como é que serra um osso e a gente aprende a fazer um parto, né? São 2 conteúdos muito distantes um do outro. E colocar mais cadeiras que ensinem essa área se torna um pouco inviável para o estudante da medicina. Por isso que vem as especialidades. Exatamente. Como qualquer especialidade, essa também é uma especialidade, né, que entra na questão da medicina esportiva, questão de pós-graduações voltadas para a nutrologia, voltadas para o bodybuilding. Então, essas especialidades que vão tratar dessa parte, né, para o médico também ter esse conhecimento da parte nutricional, da parte de prescrição do exercício físico, que não só são parte medicamentosa, que é muito importante também para discutir com os profissionais. Hoje em Santa Maria eu tenho 2 consultores junto comigo que trabalham em equipe, que é um educador físico e uma nutricionista, para agir nesse trabalho. Então sempre que eu sinto uma necessidade de complementar o meu conhecimento, eu consulto os 2, porque como a gente está sempre em constante conhecimento, o conhecimento aumenta e às vezes a gente não consegue acompanhar. Claro. Às vezes tem uma informação que a gente não conhece, às vezes vem um caso novo e a gente precisa ter esse conhecimento interdisciplinar. Quanto mais profissionais agregados, melhor vai ser o tratamento do paciente, isso sem dúvida. A faixa de idade que mais procuram vocês? Mais procura, sem dúvida, é entre 20 e 30 anos. Sexo masculino, feminino? Sexo masculino e feminino é muito bem equilibrado, né? Hoje eu tenho mais pacientes mulheres, mas é muito equilibrado na questão de sexo masculino e feminino. Muda um pouco a questão do interesse, né? Sim. A questão do interesse feminino muitas vezes é mais emagrecimento, melhora da qualidade de vida. O homem geralmente é aumentar o tamanho muscular, né? Ficar grande, ganhar massa muscular. Sim. Esse é mais o lado masculino mesmo, não tanto voltado para a saúde, ainda tem bastante resistência, né? O homem mais velho, ele tem um pouco de resistência em admitir que está doente muitas vezes. Sim. E não percebe, e tem mais essa resistência de procurar um atendimento. Terceira idade? Terceira idade é uma parcela menor, eu acredito que seja menor por talvez ter o desconhecimento dessa área, né? Hoje em dia a gente tem uma divulgação de mídias um pouco diferente quanto no passado. Então, hoje em dia é mais de mídia de Instagram, mídia da internet, que são divulgados esses materiais, e eu acredito que ainda não chegou tão expressivamente nessa idade, nessa faixa etária, quanto para os mais novos. Então, talvez seja por um motivo de desconhecimento mesmo do trabalho, que a gente ainda não tem tantos pacientes dessa idade. Há quanto tempo já tem isso no Brasil, essa questão dele? É antigo, né? É antigo. A questão da medicina esportiva tem mais de 10 anos já no Brasil, né? E esse trabalho desse tipo também já tem mais de 10 anos, acredito eu. Não sei datar exatamente quanto, mas que começou a ficar mais forte realmente de uns 10 anos para cá, que culminou junto com o aumento das pessoas que se preocupam com a saúde, né? Se a gente for ver, por exemplo, quantas pessoas praticavam musculação há 20 anos atrás, e hoje é um número completamente diferente. Isso é mais forte nos Estados Unidos, países europeus? Os Estados Unidos são mais avançados que a gente nessa questão, né? Porque a gente tem o esporte muito mais dentro do cotidiano dos adolescentes e até das crianças, né? A gente tem um conceito diferente nos Estados Unidos, porque acho que o principal foco deles preciso entrar numa faculdade, eu posso ganhar uma bolsa de faculdade sendo muito bom em algum esporte. Então eles dão mais foco nisso, né? Até questão de ensino nas escolas, tem crianças de 5, 6, 7 anos que já fazem treinamento de força, por exemplo. Treinamento de força com agachamento, colocando peso, claro, adequado para a idade. E não tem esse conceito que a gente tem aqui muitas vezes de que o exercício em excesso faz mal.
né? Muitas vezes as pessoas acreditam que porque a pessoa é muito jovem, não pode implicar tanto exercício físico porque pode causar algum prejuízo, quando na verdade a gente vê na literatura e nos estudos científicos que é justamente ao contrário, né? Sim. Quanto mais cedo a gente implica uma atividade física, mais benefícios essa pessoa vai ter. Uhum. Em se tratando de saúde, a gente sempre tem que ver uma questão muito importante, que são as condições, as condições da pessoa. Por exemplo, pessoas que têm obesidade, tá? Sim. Aí se tratam, chegam ao ponto de fazerem a bariátrica e as pessoas procuram. Essas pessoas, elas têm que ter um controle nutricional. Exatamente. Ou seja, e daí isso aí você já tem que estar sabendo também. Uma questão que tu, como médico, também vai estar falando com o cirurgião bariátrico e toda... Então, é todo um conjunto aí envolvendo esse paciente, né, que é claro. é um paciente, e que vocês têm que ter toda a ficha clínica, né, clínica e histórica dessa pessoa, pelo que se passou e o que está passando hoje, para que não aconteça contigo ou com outros dessa pessoa não ter algum problema. Exatamente. Certo? Essa é a ideia do nosso conceito, né? Quanto mais pessoas a gente agregar, mais a gente consegue ter esses casos específicos bem tratados. O que eu quero dizer é que, como se usa também linhas de componentes, cápsulas, suplementares, né? Essa pessoa também toma muito suplemento, né? Uhum. E aí tem aquela carga e sobrecarga. Ou se não está tomando. O que se precisa para a parte física e o que não pode. Sim. Então tem todo esse contexto também. Exatamente. E que na área de vocês isso é muito importante saber. Muito. E, assim como eu volto a dizer, é uma questão que ainda é muito fraca no curso de medicina, né? Se aborda muito pouco, né? E não é culpa talvez da grade curricular, mas é porque eles têm que dar conta de muitos assuntos. Exatamente, até porque é o seguinte, na nossa área também, 5 anos é muito pouco, então por isso que depois vem as especialidades e daí a gente acaba até fazendo mais de uma especialidade para que a gente possa acabar conhecendo mais sobre o que nós aprendemos já na graduação e na própria especialidade depois a gente acaba se capacitando mais, Sim. entrando mais a fundo a respeito desse assunto, porque como te disse, como a questão da medicina, da odontologia e toda a área da saúde é um conhecimento sem fim. Sim. E todo ano está surgindo coisa nova, está surgindo e aí tem que ter uma mudança. Aí aquilo se cria para que possa ou tratar de uma doença, ou tratar dessa situação, ou criar novas culturas. Exatamente. Né? E que essas novas culturas, como agora mesmo, as pessoas elas estão procurando mais saúde através do esporte, através da nutrição, né? Pessoas que antes não se alongavam, hoje estão se alongando. Sim. Né? Então isso está vindo para ficar e melhorar cada vez mais e aumentar mais o público que até mesmo que nos assistindo, muitos não sabem que tem esse Exatamente. tipo E o nosso principal objetivo é porque, da mesma maneira que aumenta o número de pessoas interessadas, a gente tem um benefício e um problema. Né? O benefício, sim, as pessoas estão procurando mais saúde. O problema, as pessoas estão procurando da maneira certa, né? Estão vendo um material adequado, estão vendo um material de conhecimento, e aí que entra a nossa equipe. Né? A nossa equipe também é muito focada em questão de produção de conteúdo, que é justamente para trazer informação correta para o paciente. Né? Às vezes a gente tem muitos mitos, assim, por exemplo, vou citar um mito grande, assim, o suplementar creatina faz mal para os rins. Né? Isso é um mito muito antigo, porque foi feito um estudo com ratos na antiguidade e o rato não é adaptado para a dieta com carne e causou problema renal no rato. Mas nos humanos isso não acontece. Né? Tem estudos mostrando, inclusive, suplementação de creatina em paciente que tem apenas um rim e mesmo assim não alterou a função renal desse paciente. Então, pode-se suplementar a creatina na maioria dos casos. Sim. Então, esse é apenas um dos mitos, de milhares de mitos que a gente tem da alimentação e suplementação que a nossa equipe vem para desmitificar. E não só isso, também que tem a questão dos anabolizantes. Mas, sobre os anabolizantes, nós vamos agora para um breve intervalo. E logo no segundo bloco vamos estar falando sobre isso, mas também outros assuntos pertinentes que você que está nos assistindo, você vai gostar muito. Então, com certeza. Não perca. Até daqui a pouco. Um belo sorriso conquista.
acertou o seu. Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então para o segundo bloco com o Dr. Bruno Quevedo, falando sobre a medicina, a construção de um físico saudável. Precisamos muito disso, e não só o físico saudável, também com uma mente saudável. E como tu falaste, né, quando tu foi para Porto Alegre, não sabia fritar um ovo. Agora eu sei. Agora ele sabe fritar um ovo, sabe tudo o que tem no ovo, a maneira que se frita, o que vai ser usado, e não só como isso, como também muitos outros valores nutricionais também está sabendo, né? Então, o que nós estávamos comentando antes, né, das desmistificações de alguns complementos que são usados e muitas vezes são criticados ou são até mesmo tido eles como algo que para o corpo cria-se reações adversas e outros mais. Então são as desmistificações que isso a gente sempre está trazendo aqui no programa, que nem sempre aquilo é algo que pode ser realmente que vai ser um veneno. Vamos usar isso para a questão orgânica. Claro que tudo que é usado em demasia, tudo que é usado demais, eu acredito que seja. Mas se for na dose certa, sem extravasar, então isso aí é contigo. Sim. Então, no nosso bloco a gente tentou trazer uma parte mais polêmica, né, que muitas vezes a gente ouve a palavra e já se tem o medo da palavra anabolizante. A gente teve um grande problema já com mídia sensacionalista. Hoje em dia, qualquer pessoa que vá pesquisar a palavra anabolizante vai encontrar, na maioria das vezes, programas televisivos que vão levar caras já com braço deformado, né, com problemas de saúde severos. E o esteroide anabolizante tem sim, ele é um problema de saúde, o uso indevido é um problema de saúde, ele existe no uso ilegal, ele está no doping esportivo, né, o Conselho Federal de Medicina é completamente contra isso, porém a gente tem o esteroide anabolizante também como tratamento clínico, né, e essa parte a maioria das pessoas não conhecem, e esse tratamento clínico tem certas indicações. E a medicina esportiva também traz esses assuntos, né? O conhecimento da medicina esportiva tem que abordar essas questões também, né? Tanto a parte de conhecimento clínico e aplicabilidade nos pacientes, quanto a parte de risco, né? O que é e o que não é legal, o que é e o que não é possível ser usado para os pacientes, né? Uma coisa que não pode ser nem apologia, mas também não pode ser uma demonização dessa palavra. Claro, sem dúvida. E como que vocês usam o termo, tratamento, terapia, acompanhamento, como que vocês usam o termo quando chega o paciente para vocês? Olha, nós vamos fazer uma terapia, nós vamos fazer um tratamento, como que vocês utilizam isso? Né, vou dar um cenário muito comum no consultório, porque isso, infelizmente, o médico é muito vinculado, quando a gente começa a falar de questão de esteroides anabolizantes, o médico é vinculado a essa prescrição. Então, um cenário muito comum, né, o paciente chega para mim e fala, eu quero usar esteroide anabolizante, né? Começou errado, né? Isso não é o certo, né? Porque o uso, ele tem que haver uma necessidade, né? O paciente não chega pedindo uma receita, né? Ele tem que querer revisar a saúde dele e saber o que está acontecendo com ele e, se necessário, entrar com essa ação medicamentosa. Tem várias indicações para o uso, né? Então, um muito comum que é o hipogonadismo masculino, que seria a deficiência da produção hormonal por diversas causas, pode ser pela obesidade, pode ser pela velhice ou outras questões, até inclusive emocionais, pode ter a questão de hipogonadismo secundário, também há medicações. A gente tem que diagnosticar esse paciente, né, que ele envolve alguns sintomas, por exemplo, sintomas sexuais, questão da disfunção erétil, questão de humor, né, humor mais deprimido, questão de perda de massa muscular, ganho de gordura, são diversos sintomas que entram para o diagnóstico de hipogonadismo. Tendo esses sintomas positivos, né, na conversa com o paciente, a gente analisa o sangue do paciente. Então, a gente vai analisar o eixo hormonal do paciente, exames muito comuns ali, LH, o FSH, a testosterona livre total, e se ela tiver numa taxa abaixo, na maioria das vezes, né, não é uma regra geral, mas uma testosterona total, por exemplo, menor que 350 nanogramas por decilitro, esse diagnóstico pode ser confirmado de hipogonadismo masculino. Né? Outras questões precisam ser avaliadas para se esse paciente vai precisar realmente da reposição hormonal, né, do esteroide anabolizante, ou se ele pode usar outros medicamentos que vão estimular a própria produção dele. Então, o dever do médico é ter esse conhecimento e indicar o melhor tratamento clínico,
com as melhores dosagens clínicas para esse paciente. Porque também tem a questão da individualidade biológica, né? Não é uma dose que vai servir para o vovô de 60 anos que vai servir para um paciente de 20 anos. Na questão do metabolismo também é diferente. Então isso tem que ser muito bem individualizado, esse conhecimento tem que ser prescrito por alguém que entende do assunto e não pode ser banalizado, né? Não pode só fazer uma receita para o paciente que quer usar e não acompanhar mais esse paciente, claro, e ele não ter mais esse retorno clínico, né? É um acompanhamento severo, porque um problema de saúde seríssimo é o uso indevido de esteroides anabolizantes. O que eu mais recebo no consultório até não é paciente que deseja usar, mas paciente que usou, não teve os resultados que queria e bagunçou a saúde. E quer revisar e quer talvez restaurar essa saúde que ele perdeu, né? E o médico também tem que estar de portas abertas para receber esse paciente, né? É um problema de saúde, né? O esteroide anabolizante é como se fosse, por exemplo, um usuário de cocaína que consulta com um psiquiatra, né? A gente não pode ter o preconceito com o paciente, a gente tem que ter a preocupação com a saúde desse paciente, em como eu vou tratar esse paciente. Então, eu recebo usuários de esteroides anabolizantes como pacientes e eu preciso saber como ter a minha conduta. Eu não posso discriminar o paciente, eu não posso fazer com que ele se sinta mal, que está fazendo uma coisa super errada e não pode ter tratamento mais por isso e que ele vai ser demonizado e escorraçado. Não, tem que estar de portas abertas, tem que abraçar esse paciente e me preocupar com a saúde dele. Porque muitas vezes as pessoas elas acabam utilizando medicamentos que não são pessoas que se automedicam, né? Que tem muitas. E até mesmo nesse sentido, aí depois quando falou que ficam doentes, e até assim, quais são, quando nessa doença, o que acontece, o que mais acontece neles? Questão do uso indevido dos esteroides anabolizantes. Isso, Tá, vamos lá. Então é muito comum chegar na academia, né? Se me matriculei na academia, passou 6 meses, comecei a treinar, vi que não estou tentando resultado, aí chega um amigo ali, fala, tu não está tendo resultado porque tu não está tomando isso aqui que eu estou tomando. Né? Eu vou citar um muito comum, oxandrolona, que é um esteroide anabolizante de via oral, que pode ser manipulado em farmácia de manipulação com receita controlada médica, tem suas indicações clínicas, mas é muito comum a venda ilegal desse esteroide anabolizante. Né? Então, esse indivíduo começa a usar o esteroide anabolizante sem o conhecimento, em doses muitas vezes muito suprafisiológicas. Começa a ter inicialmente problemas de pele, né? Surgimento de acne, aumento de oleosidade, pode ter calvície precoce, queda de cabelo. A oxandrolona, ela funciona como metabolismo de primeira passagem, por ser via oral. Então, danos hepáticos, esses danos hepáticos alteram as transaminases hepáticas, podendo levar também à dislipidemia, então alteração de colesterol, diminuição da HDL. Pode também, ao esteroide anabolizante, aumentar a viscosidade sanguínea e tudo isso somando, fazendo um aumento de risco cardiovascular desse paciente. Então, acarreta uma bagunça no organismo da pessoa. O paciente sem acompanhamento é inúmeras das questões que ele pode ter de problema. Nossa senhora, então, olha, vamos parar com isso, pessoal. Vocês estão tomando por conta aí, acho bom parar, hein? Tá ficando careca, tá ficando exatamente. Com espinha. Então, olha, para, né? Você te conscientiza, tem gente que sabe, que sabe conduzir isso, tá aqui do meu lado, tá falando, e entre tantos outros também, né? Que também estão nessa área, então tem que ter muito cuidado com isso, até mesmo porque as doenças a gente pode provocar elas, né? Exatamente. Uma certa teimosia de estar querendo pegar a receita da comadre, acho bom não fazer isso. O caminho mais fácil muitas vezes termina cedo, né? Exatamente, máximo um chazinho da vovó. Bem, então assim, a parte médica, a parte nutricional, a parte física, isso engloba tudo, uma condição de confiança para exatamente. O paciente. Ou seja, é uma pessoa que ela vai estar fazendo aquilo certo, tratando do seu corpo, tratando também da sua mente, né? Porque isso vai alterar muita coisa nela, ela vai sentir assim melhor, o seu bem-estar vai melhorar, a sua qualidade de vida melhora também, que eu acredito que isso aconteça também com os pacientes que chegam por vezes lá querendo algo e até algo que viu por uma propaganda ou um lado comercial muito forte, e daí tu chega para ela, não, calma, vamos fazer o seguinte, tu vai começar assim, a gente fazer daqui 1 ano tu vai estar assim, 1 ano? Sim, pro teu caso vai ser 1 ano. Tem que ter paciência. E a primeira coisa é nunca prometer resultados, né? Sim. Porque a gente propõe um planejamento, né? O paciente vai ter certeza de que vai ter uma orientação correta pela equipe, né? Tudo que ele precisa
para ter o objetivo dele. Agora, quem realmente constrói o objetivo, quem realmente constrói o físico, é a dedicação e esforço do paciente. Sem isso, não tem melhora. Eu falo isso porque tem muita gente que leva ali seus 30, 40, quando estão indo em direção aos 50 anos com muita musculatura, depois... Aí, então, o que vale é a fibra muscular verdadeira, né? Exatamente. É aquela que não foi fortalecida por meios adicionais e que ela sempre se manteve íntegra, equilibrada e que vai até por muito tempo, né? Não vamos dizer por até 80, 90, porque as nossas células também elas envelhecem. Sim, o envelhecimento é da biologia. Exatamente. Né? E outro é que a lei da gravidade está aí também. Então tudo vai caindo. Não adianta. O ser humano ele tem que botar na cabeça que tudo que a gente tem como jovem não é eterno. Sim. É que nem os dentes. Os dentes eles envelhecem. Vocês, quando começam a ter seus dentes mais amarelados, vocês ainda estão envelhecendo. Envelhecendo, não enfraquecendo. Né? E assim é o nosso corpo. E por mais que tenha toda a suplementação, nós não vamos virar um ciborgue no futuro de modo natural. Exato. Né? Vai virar com o metal, vai virar de uma outra forma. O mais importante, na verdade, é talvez não chegar jovem, mas como eu vou chegar, né? Eu vou chegar com 70 anos andando de cadeira de rodas, né? Ou acamado, sem ter força muscular, ou eu vou chegar com 70 anos podendo jogar bola com meu neto. Mas isso é importante. Esse é o grande diferencial. Vocês levarem esse paciente, né, para que no futuro, como tu falaste agora, poder jogar com o neto ou até mesmo brincar com a neta, porque o que eles querem? Eles querem correr. E tem que ter duas coisas, né? Tem que ter força e pulmão. Com certeza. Porque se não tem pulmão, pode ter força, mas não tem pulmão para pegar e executar a locomoção, não vai ter como. Né? E ainda mais nos dias de hoje, que a gente sabe que o nosso pulmão ele tem que estar fortalecido. Sempre. Hoje, né, a gente sabe que quem não tem pulmão forte, bom... A série de atividade já fica exatamente extremamente limitado. Ou seja, dá aquela arrancadinha que se fazia nos seus 15 anos, nossa, se foi. É uma só. É uma só que já para. E já para. Mas o que eu vejo disso, Bruno, é o seguinte, que como é bom contar com essas situações de que a medicina, ela está também entrando numa área dessas e que está agregando cada vez mais com seu conhecimento, com seu lado científico, porque eu acredito muito também que para que se tenha um lado clínico, tem seu lado científico. Com certeza. Então, assim, a gente não pode fugir da ciência. Jamais a gente pode fugir da ciência. Até mesmo porque ela é eterna, ela não vai nunca terminar. Então, se nós dermos um passo clínico, é porque detrás tem pesquisas. A questão de medicina baseada em evidências sempre, né? Prevalece sempre. Exatamente. Não vai ser um aqui fazendo uma coisa doida que não, tem em grupo, sempre em grupo. E então isso só vem a agregar, a fazer cada vez mais os grupos, né, de multidisciplinares mais fortes, certo? Outro com isso, a questão também assim, vaidade. Sem vaidade, nós temos uma pessoa que nós temos que ajudar, que é o paciente. Nós estamos aqui para servir, é ou não é? A nossa parte humanista, ela tem que estar em primeiro lugar. E para que a gente possa pegar e colocar essa pessoa em pé, correndo bastante, se fortificando, sendo protegida, é a gente envolvido. Exatamente, esse é o objetivo da nossa equipe sempre, né? Como posso melhorar, como eu posso dar o melhor tratamento para esse paciente, sem que ele perca a qualidade de vida, sem que ele mantendo a saúde dele, mantendo o humor, as relações sociais, sem grandes restrições. Esse é o nosso objetivo. Me fala assim de algum paciente assim que chegou assim pedindo, assim, me socorre que eu estou precisando ficar melhor, tem alguma? Com certeza tem. Vamos lá, então é um pouco engraçado. E ao mesmo tempo que depois de tu contar essa história, eu quero que tu pegue e deixe a tua mensagem para esse telespectador que está te assistindo. Sim. Então, o que acontece? O paciente chegou para mim e o pedido dele era muito simples. Quero voltar a ter relações com a minha esposa sem cansar. Era isso. Esse era o pedido dele, né? E a gente fez um trabalho sem nenhuma medicação. A questão foi apenas perda de peso, era um paciente obeso, né? Questão de ganho de massa muscular, ganho de condicionamento aeróbico. E agora ele saiu com a vida dele plena. Inclusive, depois de um tempo,
Acredito que foi no mesmo ano, né, 7 meses, 8 meses depois, a esposa veio a engravidar e futuramente ele vai ter um filho. Então, mexeu bastante com o faz emocional dele, né? Mexeu bastante com o emocional dele. E a mensagem que tu deixa para esse público? Então, a minha mensagem que eu deixo é pessoas que querem procurar mais saúde, pessoas que querem buscar uma melhor qualidade de vida, né? Cuidado muito com a informação que vocês vão encontrar, cuidado com as pessoas que vocês vão procurar para darem essa informação. E sempre que possível, procurem um profissional da área, né? Quando você tiver um atendimento profissional focado em vocês, vocês não vão ter problemas. Olha aí que maravilha, hein? Olha o programa Fala Doc que traz, hein? Olha, por mais que demore um pouquinho, eu consigo trazer essas feras. A gente volta. E isso, a gente volta, com certeza. E isso é para vocês. Ou seja, como já falei, aqui tem aquele que faz aquilo no dia a dia. Ou seja, está sempre tratando, a experiência dele é cada vez maior. Então, a gente fica muito feliz com isso, né, Bruno? A gente poder divulgar, falar para esse público, essa pessoa que está do outro lado e nos assiste, nos acompanha, inclusive nas redes sociais, é maravilhoso. Nós estamos fazendo a nossa parte. E da minha parte, eu te agradeço imensamente em tu participar do programa Fala Doctor. Né? A tua mãe queria vir aqui. A tua mãe queria vir aqui. A pandemia não deixou, mas infelizmente, né, pela questão, né, da questão do protocolo, do Covid, claro. Né? Mas não se preocupe que a senhora vai assistir o seu filho, né, na segunda-feira próxima, às 9 horas da noite, no canal 19 da TV Santa Maria. Bruno, muito obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo. Vamos nos encontrar de novo. Com certeza. Bem, certo? E você que está aí, que tenha uma excelente noite, que tenha bons sonos e até a próxima.